Meus caríssimos alunos, cá estamos nós de volta para dar continuidade ao nosso módulo. Nós temos como tema de hoje o mecanismo de defesa que chamamos de negação. Observem a influência desse mecanismo desde nossa infância, de 0 a 6, 7 anos. Existe uma razão, existe uma explicação. Negação. Desejos, impulsos indesejados que a nossa psique, a nossa mente filtra, seleciona pressões externas, pressões internas, e a mente trabalha o mecanismo de negação. Trabalha a nossa percepção, no sentido de evitar dores emocionais. Negar sentimentos em situações de conflito. Aí a negação se faz presente. Negar sentimentos em situações de conflito. A negação se faz presente quando busca equilibrar desejos instintivos e normas morais. A negação se apresenta por meio da nossa mente. A percepção é ajustada no sentido de defender das dores emocionais. Muito comum a gente se dar conta do mecanismo de negação em personalidades narcísicas. O famoso fenômeno chamado transtorno de personalidades narcísicas. Narcisismo tem o seu lado afirmativo e tem o seu lado patológico. Muitas vezes, a experiência da negação tem implicações físicas e psicológicas, físicas e emocionais, somatizações. Quanto à universalidade da negação, podemos discutir. Faço questão de lembrar uma delas que será motivo da nossa reflexão de hoje. A experiência da negação diante de contextos de guerras. Nesses últimos tempos, estamos a experimentar a guerra na Ucrânia, Rússia, outros continentes, outros países se envolvendo em confusões. E vamos observar aí o mecanismo negação. É nesse contexto que nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Bom dia! Pensamento de hoje de Khalil Gibran. Seu sofrimento é a casca que encerra o seu entendimento. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso quadro da produção artística e cultural Afghan Girl, de Steve McCurry. A fotografia Afghan Girl, de Steve McCurry, capturada em 1984 em um campo de refugiados paquistaneses, tornou-se uma das imagens mais emblemáticas do século XX. Ela retrata uma jovem afegã com um olhar penetrante, que parece capturar a essência de suas experiências e o peso do trauma vivido. A partir de uma perspectiva psicanalítica, este estudo explora o papel do mecanismo de negação ao interpretar o significado profundo por trás desse olhar, considerado uma janela para a alma.
O olhar penetrante da Afghan Girl pode ser interpretado como uma expressão não verbal de traumas e experiências não ditos, que ressoam profundamente com o conceito psicanalítico de que os olhos são capazes de comunicar o inexprimível. Freud e outros teóricos acreditavam que traumas reprimidos e não resolvidos encontram caminhos para se manifestar, muitas vezes por meio de expressões não verbais. Neste caso, o olhar da menina pode ser visto como um reflexo de sua alma, carregado de histórias de perda, sofrimento e resiliência. A negação neste contexto pode ser compreendida de duas maneiras. Primeiramente, como um mecanismo de defesa empregado pela menina, que talvez negue a si mesma a plenitude do seu sofrimento para continuar sobrevivendo em condições extremamente adversas. Em segundo lugar, a negação pode se manifestar nos espectadores da fotografia, que ao se depararem com um olhar tão penetrante, podem sentir-se compelidos a negar a profundidade do trauma que ele sugere, como forma de proteção contra o desconforto emocional provocado pela imagem. Afghan Girl serve como um meio poderoso de confrontação com a negação, tanto pessoal quanto coletiva. Para o espectador, ela desafia a tendência de afastar-se do desconforto associado ao sofrimento alheio, promovendo uma reflexão sobre as realidades do mundo que muitas vezes preferimos ignorar. A imagem força um reconhecimento das histórias de sofrimento que são frequentemente esquecidas ou suprimidas, desafiando a negação coletiva sobre as consequências humanas dos conflitos. Do ponto de vista psicanalítico, analisar o olhar da Afghan Girl pode oferecer insights valiosos sobre a natureza humana, do trauma, da resiliência e da própria negação. A interpretação deste olhar convida a uma introspecção sobre as próprias reações emocionais à imagem, assim como uma análise mais ampla sobre como a sociedade ou as sociedades lidam com o trauma e a negação em um contexto global. A reflexão sobre a Afghan Girl destaca o papel crucial da negação como um mecanismo de defesa humano fundamental, mas também como um obstáculo à empatia e à compreensão. Em uma aplicação terapêutica, essa análise pode ser utilizada para explorar como os indivíduos e coletividades lidam com a dor e o trauma. O trabalho terapêutico pode envolver o reconhecimento e a aceitação de traumas reprimidos, utilizando a arte e a expressão não verbal como ferramentas para facilitar a comunicação do inexprimível. Pensemos nisso. Bem, diante dessa reflexão, vamos entender melhor agora o lugar do sofrimento numa perspectiva de Khalil Gibran. A frase, o seu sofrimento é a casca que encerra o seu entendimento, oferece uma perspectiva profunda para análise na ótica da psicanálise. Esta reflexão busca desvendar as camadas de significado por trás dessa metáfora, explorando como o sofrimento pode ser catalisador para o autoconhecimento e transformação. O sofrimento é um portal para o autoconhecimento. Na psicanálise, o sofrimento é frequentemente visto não apenas como uma experiência negativa, mas também como um portal. Freud acreditava que o desconforto psicológico é sinal de conflitos internos e processos inconscientes. Esse sofrimento, embora doloroso, funciona como uma casca, uma barreira protetora que, uma vez reconhecida e explorada, pode levar a uma maior compreensão de si mesmo.
O processo de analisar e entender a dor emocional revela insights sobre desejos reprimidos, traumas passados e padrões de comportamentos. A psicanálise ensina que muito do nosso sofrimento deriva da repressão de pensamentos e sentimentos que são demasiadamente dolorosos para serem enfrentados conscientemente. Gibran sugere que dentro dessa casca de sofrimento reside a oportunidade de trazer tais conteúdos à luz da consciência. O processo terapêutico, nesse contexto, visa quebrar essa casca, permitindo que o entendimento surja das profundezas da mente inconsciente. Esse processo, muitas vezes doloroso, é essencial para o crescimento emocional. A abordagem psicanalítica também reconhece o potencial de transformação e crescimento que pode surgir do sofrimento. Assim como uma semente precisa da casca para protegê-la, até que esteja pronta para brotar, o sofrimento pode ser precursor de um significativo desenvolvimento pessoal. Ao enfrentar e trabalhar por meio do sofrimento, os indivíduos podem desenvolver uma maior resiliência, empatia e compreensão mais profunda da condição humana. Finalmente, na perspectiva psicanalítica, o sofrimento é visto como um reflexo intrínseco da condição humana. A busca por significado e entendimento dentro das experiências de sofrimento é uma jornada que reflete a luta universal para reconciliar os desejos internos com as realidades do mundo externo. Esta busca por significado é central para a experiência humana. E o sofrimento, por mais difícil que seja, serve como um lembrete poderoso da nossa capacidade de enfrentar, adaptar e transcender os desafios da vida. Pensemos nisso. Então, meus caros alunos, com essas duas motivações do pensamento de efeito e da fotografia enquanto arte, enquanto expressão de uma realidade, expressão de uma dor por meio do olhar, dos olhares, vamos refletir um pouquinho o lugar do mecanismo de negação na vida do ser humano, na nossa vida. Evidentemente que nós estamos acostumados a fazer o uso desse mecanismo no nosso dia a dia. Então, vamos observar, como eu dizia, esse módulo Mecanismos de Defesa é um módulo mais próximo de vocês, de fácil compreensão e uma proximidade enorme em relação à facilidade de identificar no nosso dia a dia. Vamos observar a negação. Apresenta a vocês então um mapa mental nas colunas mestras ou nos elementos básicos. Precisamos ter um conceito, uma definição da negação, precisamos identificar suas características, precisamos experimentar alguns exemplos, precisamos ter um olhar na psicodinâmica, onde ele se faz presente, nas expressões e manifestações da negação, as implicações clínicas do mecanismo de negação, como as estratégias terapêuticas abordam, como ele acontece no desenvolvimento infantil. Evidentemente, temos críticas, controvérsias, podemos relacionar com outros mecanismos, podemos observar a evolução ao longo do tempo e observar no contexto cultural. Esse é o panorama, esse é o contexto para o nosso trabalho de hoje. Vamos só observar aqui se é possível destacar algum pensamento importante, mas eu, na abertura, provavelmente eu já fiz um comentário sobre o nosso mapa mental. Como é importante que a gente possa se dar conta do mecanismo de negação quando ele procura trabalhar os impulsos desejados, indesejados, do ponto de vista do instinto, do ponto de vista dos códigos
e da moralidade de nossa sociedade. A mente, ela filtra a percepção para evitar a dor. É um ego que luta para equilibrar desejos instintivos com normas morais. Esse é o contexto que nós vamos trabalhar o mecanismo de negação. Então, vamos a ele. Nesse bloco, nós temos aquela sequência famosa. A partir do esquema do mapa mental, nós apresentamos um breve texto. Observem, vou apresentar o texto, como sempre faço, para que a gente possa ser iniciado na leitura desse material. É um material de síntese, mas é um material que nos coloca dentro da problemática apresentada. Mecanismo de defesa, negação. Então, observe, uma ideia sobre a definição, dentro do contexto psicanalítico freudiano. A negação é um mecanismo de defesa onde o indivíduo se recusa a reconhecer a existência de uma realidade perturbadora. Daí a negação. Não é verdade. Não é isso. Por quê? Aquilo que se apresenta como ameaça. Então, a negação evita o sofrimento. Com relação às características, a negação se caracteriza pela recusa em perceber aspectos da realidade externa ou interna que são dolorosos ou ameaçadores. Já apareceu na definição. Exemplos: no contexto das relações interpessoais, a negação se manifesta na incapacidade de reconhecer aspectos problemáticos ou prejudiciais de um relacionamento, como abuso ou dependência emocional. A gente não se dá conta. Por quê? Porque entra o mecanismo negação. A negação mantém o indivíduo em ciclos de relacionamentos destrutivos e a pessoa não se dá conta. O mecanismo impede o reconhecimento da necessidade da mudança. Vamos avançar? Em relação à psicodinâmica, a psicodinâmica da negação está intrinsecamente ligada aos conflitos internos. É uma forma de proteção contra impulsos ou desejos inconscientes que ameaçam o ego. Quanto à somatização, a negação, quando se manifesta em patologias, pode levar à somatização. É o psicológico perturbado que leva a doença ao físico. Um processo pelo qual o indivíduo expressa conflitos psicológicos e estresse por meio de sintomas físicos. Do ponto de vista clínico, a presença da negação, quando associada à somatização, implica desafios significativos no diagnóstico diferencial e no prognóstico de diversas condições. Isso já estamos falando da prática clínica. Por exemplo, a depressão pode ser subdiagnosticada quando os sintomas somáticos são erroneamente interpretados como a única questão. Na abordagem terapêutica de pacientes que apresentam negação, estratégias como a técnica de mindfulness e a psicoeducação são significativas, ajudam em muito. O desenvolvimento da capacidade de negação na infância tem implicações significativas para os mecanismos de adaptação, prevenção e intervenção. O texto vai trazer mais detalhes sobre isso. A negação, enquanto mecanismo de defesa, possui uma ampla validade e diversidade de expressões em diferentes quadros clínicos. O texto trabalha mais detalhes. Comparando a negação com outros mecanismos, como, por exemplo, dissociação e a projeção, percebemos que, embora diferentes, eles frequentemente
coexistem e interagem dentro da dinâmica psíquica de cada um de nós. As perspectivas pós-Freud expandiram e enriqueceram nossa compreensão de negação. A negação desempenha também um papel significativo em contextos mais amplos, como eventos históricos na esfera da mídia social. É a arte de hoje que nos leva a refletir nessa perspectiva. Afghan Girl. Perfeito? Aqui então temos uma síntese rápida do esquema do mapa mental. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós estamos diante do artigo oficial desse tema, negação. Aqui a proposta de um estudo dirigido. Ao final da aula de hoje, faço o anexo do original, tirado do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, para que a gente possa trabalhar com mais detalhes. Então, o artigo Entendendo a Negação na Perspectiva da Psicanálise é um texto de fácil acesso, leitura recomendada, que não se trata de uma leitura complementar, uma leitura recomendada e uma leitura necessária. A negação em psicanálise é um conceito fundamental para entendermos a compreensão do funcionamento da nossa mente. O que o artigo aborda? A negação enquanto mecanismo de defesa, de proteção do ego, proteger o indivíduo de uma realidade que ameaça, de uma verdade que traz dor, pode ser inconsciente e muitas vezes difícil do indivíduo se dar conta. A negação pode ter consequências negativas, tanto para a saúde pessoal, emocional e psicológica. Na psicanálise, a negação é um tema significativo e a terapia psicanalítica se volta para estender a mão, para ajudar. Perfeito? Aqui nós temos a natureza do texto. O que é ficar em negação? A expressão ficar em negação é quando a pessoa nega a existência de uma realidade, seja ela relacionada a problemas, sentimentos, pensamentos ou aspectos da personalidade. É muito comum, natural que nós façamos isso. Negar a existência de uma realidade. Quando uma pessoa fica em negação, ela recusa enfrentar os fatos e rejeita qualquer evidência que vá ao encontro. Ou vá de encontro, vá de chofre, vai bater com a sua visão de mundo. Perfeito? A negação é como um escudo que usamos para nos proteger de uma verdade que nos desequilibra. Na medida que a gente vai refletindo, vocês observem a caminhada de vocês. Viver em negação gera uma série de consequências negativas para a saúde emocional e psicológica. Nesse sentido, os mecanismos de defesa, processos subconscientes que a mente utiliza para trabalhar conflitos, frustrações, estresse e sentimentos desgastantes, podem nos ajudar. Situações de perda, estresse no trabalho, relacionamentos abusivos são situações em que a negação sempre aparece. Aqui nós temos exemplo de situações onde acontece a negação, aqui refazendo. Situações de perda, de morte de ente querido, estresse no trabalho, insatisfação ou dificuldades quando nós negamos isso em termos de trabalho, relacionamentos abusivos, tóxicos, nos quais a vítima nega a existência do abuso para não confrontar, violência familiar, violência profissional, constrangimentos, exploração,
Problemas de saúde, onde a pessoa nega os sintomas e a gravidade da doença, esconde. Aqui então nós temos situações de perda, exemplo, situações de estresse, exemplo, relacionamentos abusivos, exemplo, problemas de saúde, exemplo. Viver em negação é uma atitude que evita enfrentar problemas e buscar soluções. Observe que é muito comum as pessoas não apresentar iniciativas para resolver o problema. As consequências de viver em negação são diversas. Aqui, por exemplo, aumenta o estresse quando você evita lidar com problemas, somatização, adoecimento físico, os impactos negativos vão para o físico, desenvolvimento de doenças mentais e agravamento dos problemas. Ainda temos dificuldade em adotar hábitos saudáveis e dificuldade em enfrentar a realidade. Perfeito? Para combater a negação, para enfrentar a realidade, é preciso partir de uma reflexão profunda. Quais medos, quais razões me levam a evitar lidar com os problemas? Avançando, benefícios quando se enfrenta a realidade, ou de uma forma terapêutica, ou a partir de uma análise ou autoanálise. Benefícios: melhora o autoconhecimento, garante um crescimento pessoal, emocional, uma maturidade, fortalece a capacidade de resolver problemas, diminui o nosso estresse e ansiedade, promove relacionamentos saudáveis, autoconfiança e mais qualidade de vida. Consequências da negação: aumento do estresse, desenvolvimento de doenças mentais, depressão, ansiedade, dificuldade em resolver problemas, prejuízo nos relacionamentos, estagnação pessoal, baixa autoestima e piora na qualidade de vida, quando nós não estamos atentos e decididos a resolver os problemas, as ameaças, e insistimos na negação como o melhor caminho. Na psicologia, a negação é entendida como um mecanismo de defesa do ego para evitar enfrentamentos de situações e emoções desagradáveis. Consequência da negação, já comentamos: prejuízo no desenvolvimento pessoal, agrava-se os problemas e aumenta o estresse e a ansiedade. Psicanálise. Objetivo: ajuda o paciente a identificar e compreender padrões de negação presentes em nossas vidas. Aqui nós temos benefícios, evidentemente, de uma terapia psicanalítica para a superação da negação, um autoconhecimento, conscientização, resolução de conflitos, desenvolvimento pessoal. Vantagens da terapia psicanalítica: aí reforça autoconhecimento, conscientização, resolução de conflitos e desenvolvimento pessoal. A negação desempenha um papel importante na defesa psíquica, tem o seu lado bom, pois protege o indivíduo de sofrimento psíquico causado por situações ameaçadoras. Precisa ver o meio termo. Avançando, aqui nós temos problemas da negação. E, finalmente, uma conclusão: para promover o crescimento pessoal e bem-estar emocional, é primordial compreender o papel da negação na defesa psíquica para garantir buscas saudáveis de enfrentamento. É um bom texto, um texto facilitado, uma linguagem apropriada, vai ao encontro das expectativas de vocês. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do bloco das questões básicas, que sempre nasce a partir do texto, do mapa mental, depois breve texto do mapa mental, depois temos o texto, o artigo oficial do Instituto de Terapias Holísticas e, na perspectiva do texto, questões
que nós priorizamos como significativas, que a gente possa entender um pouquinho a natureza da negação na psicanálise, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Ela procura preservar a nossa saúde mental, ela procura garantir, a mente procura garantir, procura filtrar as percepções para não carregar sofrimentos psíquicos. Então, ela é importante, mas nós temos que nos dar conta da dosagem, até onde a negação é afirmativa e até onde o mecanismo de negação é prejudicial. O que significa ficar em negação, comentamos, é justamente negar a existência de uma realidade externa ligada a problemas, a dores, sentimentos, pensamentos. É uma procura, é um distanciamento do sofrimento, da angústia. É um mecanismo de defesa, um dos mecanismos de defesa. Como ocorre a negação, principalmente diante de perdas, de situações de estresse, relacionamentos abusivos, sempre com a intenção de evitar o problema, evitar a experiência de um sentimento ruim. Sempre estamos em situações onde nós vivemos em negação. Portanto, a natureza deste viver em negação precisa ser sempre analisada. Vivemos em negação, estamos sempre atentos para enfrentar os problemas, para evitar emoções dolorosas. Como se combate, como se trabalha com esses problemas? Então, aí vem a psicanálise com sua proposta, vem a psicologia. O que é negação em psicologia? Muito próximo da psicanálise. Como entendemos a negação na terapia psicanalítica? O terapeuta vai junto com o paciente identificar os padrões de negação presentes na vida do analisando, justamente para se buscar uma conscientização e justamente depois para se buscar uma superação. O papel da negação na defesa psíquica é importante, tem o seu lugar, mas precisa ser trabalhado. E a questão da negação e do enfrentamento da realidade. Não podemos estar sempre no processo de fuga. É necessário enfrentar a realidade. Perfeito? Aqui nós temos 2 textos. O terceiro texto nós não provavelmente retiraram, mas o primeiro e o segundo estão à disposição. Vale uma leitura complementar, é um texto de fácil acessibilidade, Dr. Lucas Napoli. É um texto pedagógico, tranquilo, nos ajuda a compreender melhor a questão da negação. No segundo texto, um pouquinho maior que o primeiro, nós temos uma proposta, vamos olhar aqui. Nós temos aqui negação, que é esse mecanismo de defesa e como lidar com ele. É um texto também palatável, de bom tamanho. Tem uma ilustração em vídeo, que é negação para Freud, que são mecanismos de defesa, como ocorre a negação, qual é o problema de viver em negação, como combater a negação e lidar melhor com os problemas. Reflita sobre por que você está com medo de encarar o problema, considere as consequências, procure um psicólogo ou um psicanalista, na medida de suas necessidades. Perfeito? Esse material foi trabalhado por Berrini. E vale a pena o mergulho? Vale a pena o mergulho. Aqui também provavelmente Amanda Carbinato tenha contribuído na projeção de uma produção conjunta, mas vale a pena o mergulho. Perfeito? Perfeito. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós já estamos
partindo para os finalmente, então sempre temos uma apresentação dos limites e dos benefícios do mecanismo de negação ou quaisquer mecanismos que estejamos a estudar. Então aqui uma proposta, o mecanismo de negação identificado num contexto sócio-histórico de Freud, tem seu papel, tem seu lugar no século XXI. Aqui nós temos, então, limites, são fragilidades. Qual o limite? Obstáculo ao autoconhecimento e crescimento pessoal. Se a gente vive inteiramente, intermitentemente, em um processo de negação, a gente se recusa ao autoconhecimento, ao crescimento pessoal. É um limite, um limite. Outro limite, negar gera uma dificuldade na adaptação às mudanças sociotecnológicas. Negar, não aceitar, não fazer o caminho dos tempos de hoje. Limite, impacto nas relações interpessoais. Quanto mais a gente mantém o mecanismo de negação, a gente vai comprometendo as relações interpessoais. Em termos de tecnologia. Perfeito? Compromisso de saúde mental e física. A negação pode levar ao descuido da saúde mental e física. Não acumule negações, gatilhos de negações, mecanismos de negação. E fragilidade, barreira à consciência social e ambiental. A gente não admite. Então, num contexto de crises ambientais que nós estamos a viver e sociais do século XXI, negar pode ser uma barreira significativa para uma conscientização, um envolvimento e propósitos de mudança. Quanto aos benefícios, o mecanismo ajuda na proteção contra traumas e estresses agudos, desde que trabalhados. O mecanismo de negação facilita esperança e resiliência em situações complexas e difíceis. Benefício, o mecanismo de negação capacita na manutenção do foco e objetivos a longo prazo. O mecanismo de negação beneficia no auxílio diante de complexidades sociais, hoje é muito comum. Beneficia na promoção da criatividade e inovação. Ao negar temporariamente as limitações ou os fracassos, os indivíduos podem sentir-se encorajados a pensar fora dos padrões estabelecidos, explorar novas possibilidades, evidentemente. Evidentemente, hoje nós temos uma geração, aí essa geração de 0 a 30 anos, que pensa fora da casinha, pensa fora da curva, não aceita uma organização linear da realidade, não aceita uma abordagem tradicional, conservadora, não aceita códigos morais ou códigos religiosos de cima para baixo, não aceitam hierarquização, não aceitam imposições. Então, a negação ela é positivada quando ela caminha nessa direção. Perfeito? Então, aqui limites e benefícios. Leiam com calma depois esse instrumento. Vamos para o próximo bloco. Vamos para esse bloco, onde vamos trabalhar o impacto e a influência da negação nas produções culturais e artísticas. Essa peça é sempre interessante para mostrar a presença das descobertas freudianas no nosso mundo de hoje, de uma forma significativa. Então, proposta sempre a critério de vocês. Algumas obras, algumas pinturas, alguns romances sempre retornam. Vejam sempre o retorno na perspectiva do tema apresentado. Conforme o tema, conforme a ótica, esse é o exercício que a atividade propõe. Então, com relação à literatura, O Estrangeiro, de Albert Camus. O Estrangeiro é um romance existencialista
explora a negação por meio do protagonista. Perfeito? Vamos aqui. O outro é Cinema, Clube da Luta, baseado no livro de Czech Polonek, adaptado para o cinema. Também vai nessa perspectiva. Negam as realidades de suas vidas monótonas, sem significado, por meio da criação de um clube de luta. Obras de Salvador Dalí, que nós estamos na pintura, então já temos 3 obras diferentes, olha, literatura, cinema, pintura. Dalí também apresenta dentro do surrealismo, onde ele apresenta temas como negação da realidade convencional, quebrando paradigmas. Do ponto de vista da música, The Wall, de Pink Floyd, também interessante, quem gosta da música, onde aparece a negação, é usada para lidar com traumas e isolamento. Aqui nós temos uma peça de teatro, A Espera de Godot, de Samuel Beckett, também interessante, explora a negação por meio de seus personagens principais. Perfeito? Então temos aqui 5 gêneros de produções culturais diferentes. Você dê prioridade àquela que se aproxima mais dos seus interesses, dos seus gostos, de suas habilidades, e dê um mergulho. Experimente aceitar as provocações. Quanto à segunda parte dos informes, nós estamos testando esse material por enquanto. Aqui então nós estamos na nossa terceira aula. E eu estou fazendo uma provocação, vamos ver se eu consigo identificar aqui, de seleção para estudo com níveis de complexidade. Então, proposta de obras numa perspectiva do nível básico, pode ser O Estrangeiro, de Albert Camus. Para o nível básico, O Estrangeiro é uma excelente escolha, narrativa direta e tema da alienação torna a obra acessível. Ainda assim, profunda o suficiente para entender o conceito da negação. Uma obra já intermediária, The Wall, Pink Floyd, no nível intermediário, oferece uma complexidade maior em termos de interpretação. A análise da forma como a música e as letras expressam a negação requer uma compreensão mais aprofundada a respeito de trauma, isolamento e crítica social. Finalmente, já num nível avançado, A Espera de Godot, de Beckett. Para os cursistas, ela se propõe num nível avançado, representa um desafio maior. A peça de Beckett é densa em simbolismo e abstração, exige uma análise cuidadosa para chegar na negação, que se apresenta de uma forma simbólica no contexto mais amplo. Então, essas 3 indicações aqui de níveis, simplesmente para nos situar. Eu estou no básico, eu estou no intermediário, estou no avançado. Eu quero um desafio no básico, está aqui. Vamos para O Estrangeiro, de Albert Camus. Eu quero um desafio intermediário. Vamos para o Wall, de Pink Floyd. Eu quero um desafio mais avançado, tenho mais pré-requisitos e tal. Então vamos para Samuel Beckett. Perfeito? Essas 3 aqui apenas uma orientação. E sempre leituras complementares. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante dos exercícios para uma autoanálise no cenário da negação. Vamos ao primeiro e ao último para que a gente possa se orientar. Sempre são propostas oferecidas e que ficam a critério do tempo de vocês, do interesse de vocês. Como eu sempre tenho dito do ponto de vista pedagógico, não existe a necessidade de fazer tudo, de fazer todas as propostas. Na medida das aulas, você escolhe aquelas significativas. Vocês bem se lembram da história que eu passei a vocês, narrei a vocês de uma experiência que fiz, onde a ideia era que
fôssemos ler um livro, e a pergunta, vamos ler um livro? Qual livro? E o professor diz, como qual livro? Cada um gosta de um estilo de livro, cada um escolhe o seu próprio livro. Aqui é a mesma coisa. Quando nós apresentamos diversos gêneros de produções culturais e artísticas, evidentemente cada um escolhe aquele gênero que tenha mais afinidade com seus interesses, com suas habilidades, com suas competências. Perfeito? Então aqui nós temos exercícios, vamos observar o primeiro e o último. Identificar padrões de negação, de modo especial nas relações pessoais e interpessoais. Examine suas relações pessoais, identifique momentos em que você pode ter negado suas próprias necessidades, sentimentos, para se manter em harmonia. Por exemplo, você pode ter negado sentir-se magoado por um comentário de um amigo para evitar confronto. Aqui, uma inovação, uma proposta de uma técnica. Mantenha um diário de relacionamentos, anotando situações em que você sente que nega seus sentimentos ou necessidades. Depois você reflita sobre as anotações periodicamente para descobrir padrões. Eu disse a vocês no início, um dos trabalhos que eu fiz em minha vida, em termos de psicanálise, foi coleta de material para identificar padrões de comportamento adquiridos ao longo da minha existência. Isso me ajudou muito a purificar, alimentar os melhores e melhorar aqueles que estavam abaixo da satisfação. Perfeito? Então, uma proposta que segue. Então, nós temos reconhecimento da negação em respostas a feedback, de modo primordial em empresas, percepção da negação em hábitos e vícios. Aqui fala do consumo do café, verdade? Você pode negar que o consumo excessivo de cafeína está afetando o seu sono. Bem, vamos ao último. É o quinto. Observação de negação e perspectiva sobre o futuro. Vamos lá. Reflexione sobre suas visões e planos para o futuro. Você nega possíveis desafios ou dificuldades que possam surgir? Por exemplo, ao planejar uma carreira, você ignora os potenciais obstáculos e foca apenas nos aspectos positivos? Técnica: crie um plano de carreira, principalmente aqueles que estão indo para a área da psicanálise ou vida pessoal, que inclua não apenas objetivos, esperanças, propósitos, mas também desafios potenciais. Revisite, ajuste periodicamente, mantenha o equilíbrio. Sempre otimismo e realismo. Perfeito? Aqui, trata-se daquele exercício master de complementação que eu coloquei em 3 níveis para que você possa experimentar. Mas estamos em teste, trata-se de uma experiência. Então, por isso que eu coloquei exercício master, esse aqui é o terceiro, aula 3, de complementação. Provocações didáticas e pedagógicas para que a gente possa se dar conta do nível da minha progressão. Então, eu posso aceitar a fazer o primeiro, o básico, posso aceitar a fazer o segundo, posso aceitar a fazer o terceiro. Mas a proposta, por enquanto, está dessa forma. Em relação à negação, nós temos um caso clássico que ilustra o mecanismo de negação. Estudos sobre negação em pacientes com diagnósticos de câncer terminal. Estudos sobre negação em pacientes com diagnóstico de câncer terminal. É uma coleta de material interessante. Documentário A Negação do Brasil, 2000, dirigido por Joel Zito Araújo. Ou, aí nós temos uma obra recomendada, A Negativa de Freud, Sigmund Freud. E aqui uma breve síntese da natureza da obra negativa.
É uma exploração fascinante do mecanismo de defesa de negação. Então, aqui você tem como exercício master 3 possibilidades, né? Trabalhar esse caso clássico, estudos sobre negação em pacientes com diagnóstico de câncer terminal, ou você pode apreciar, prestigiar esse filme, esse vídeo, A Negação do Brasil, ou de repente falar assim, não, eu vou partir para a obra, eu gostaria de aprofundar a questão da negativa, mecanismo de negação, numa obra de Freud. Aqui está a proposta. Se nenhum dos 3, nem o caso clássico, nem o documentário, nem a obra recomendada for de seu interesse, tranquilidade. Aguardem, como eu farei ainda a 4ª e a 5ª proposta, depois eu farei uma síntese das propostas feitas. Estamos analisando essa experiência. Se eu entender que ela agrega valores, a gente continua alimentando. Se eu entender que ela não agrega muitos valores, pensarei numa maneira diferenciada de trabalhar isso. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Com isso, nós terminamos, então, a 3ª aula, dentro do módulo Mecanismos de Defesa, com o tema negação. Trata-se de um mecanismo significativo. Ele tem um lugar significativo de destaque em nossa saúde mental. Evidentemente que precisamos estar atentos até onde ele tem uma postura afirmativa, positivada, e até onde a presença dele pode ser uma presença patológica, uma presença que pode gerar conflito. Perfeito? Então, paramos por aqui. Façam uso do material de uma forma muito tranquila. Bom estudo e bom trabalho.